Durante anos, ouvimos que as nozes eram o lanche perfeito para proteger o coração. Médicos recomendavam, nutricionistas exaltavam, supermercados exibiam pacotes luxuosos com o selo de superalimento. Mas a verdade que ninguém ousava contar finalmente veio à tona. Nem todas as nozes são seguras depois dos 60. Algumas delas, justamente as mais celebradas, podem se transformar em armadilhas silenciosas. Em vez de prolongar a vida, estão acelerando o desgaste do corpo, entupindo artérias, sobrecarregando o fígado, inflamando as articulações e até aumentando o risco de perda de memória e derrame. E o mais revoltante, não existe um único alerta nos rótulos das embalagens. Estudos recentes revelaram dados assustadores. Uma dessas nozes, constantemente vendida como protetora do coração, provocou um aumento de 400% em enzimas tóxicas no fígado de idosos em apenas 4 semanas. Outra, carregada de um fungo invisível, contém uma toxina tão perigosa que foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como cancerígena, no mesmo nível da fumaça do cigarro. E o detalhe mais impactante, simplesmente eliminar uma dessas nozes nocivas da dieta diária levou em 2 meses a uma queda de 23% nos marcadores de inflamação e a uma melhora significativa na memória. Pense bem, dores nas juntas, lapsos de concentração, desconfortos digestivos. Quantas vezes você acreditou que eram apenas sinais inevitáveis da idade? Talvez não sejam. Talvez o problema esteja guardado no armário da sua cozinha. Neste guia revelador, você vai conhecer as 4 piores nozes que jamais deveriam entrar no prato de quem tem mais de 60 anos e, em contrapartida, descobrir as 4 que são verdadeiras aliadas para preservar a memória, fortalecer as articulações e prolongar a vitalidade da mente e do corpo. Tudo baseado em pesquisas científicas, histórias reais de pacientes e evidências pensadas especificamente para a saúde dos mais velhos. Prepare-se! A noz número 1 da lista de perigo é aclamada em todo lugar como saudável, mas pode aumentar o risco de derrame em quase 40%. Já a noz número 1 da lista de salvação tem o poder de reduzir pela metade as chances de desenvolver Alzheimer. Chegou a hora da verdade. E ela começa pela 4ª colocada entre as mais perigosas. A perigosa número 4, macadâmia. À primeira vista, parece uma iguaria sofisticada. Cremosa, amanteigada, presença frequente em misturas caras, biscoitos finos e até barrinhas energéticas. Porém, para quem já passou dos 60, esse prazer discreto pode estar minando silenciosamente coração, fígado e rins. A razão está na sua composição. A macadâmia é a noz mais gordurosa de todas. Em cada 100 gramas, são incríveis 76 gramas de gordura. Não que a gordura seja sempre vilã, mas o tipo de ácido graxo presente nela se torna um pesadelo para organismos envelhecidos. Com a idade, o fígado perde de 20 a 40% da sua capacidade funcional. Isso significa que ele já não consegue metabolizar gorduras como antes. O excesso se acumula, os triglicerídeos disparam, o colesterol entra em desequilíbrio. Um estudo de 2023, publicado em um renomado jornal de nutrição geriátrica, acompanhou quase 3.000 idosos ao longo de 5 anos. O resultado foi alarmante. Aqueles que consumiam macadâmias mais de 2 vezes por semana apresentaram 34% a mais de placas nas artérias em comparação aos que evitavam essa noz. O culpado foi identificado: o ácido palmítico, um tipo de gordura inflamatória que acelera o endurecimento das artérias e abre caminho para doenças cardíacas. E não para por aí. Além do coração, o excesso desse tipo de gordura também aumenta a sobrecarga nos rins, já fragilizados pela idade, comprometendo ainda mais o equilíbrio do corpo. Cada porção de 28 gramas de macadâmia esconde 53 miligramas de fósforo. Parece pouco, mas para rins envelhecidos essa carga é devastadora. O excesso de fósforo, com o tempo, se acumula no sangue e provoca a chamada calcificação vascular, transformando artérias flexíveis em verdadeiros canos de ferro. O resultado? Coração sobrecarregado, circulação travada e um corpo que perde energia. Ao invés de nutrir, a macadâmia rouba o vigor. Muitos idosos relatam cansaço, peso no corpo
e até falta de ar depois de consumi-la. Esses sinais não são simples caprichos da idade, mas alertas de que o organismo já não aguenta mais o fardo. A história de Edward, um aposentado de 67 anos do Arizona, é um alerta poderoso. Toda noite, ele se deliciava com uma tigela de macadâmias, acreditando estar cuidando da saúde. Meses depois, começou a sentir fadiga constante e dificuldade para completar suas caminhadas matinais. O exame de sangue trouxe a verdade nua e crua. Os triglicerídeos haviam disparado para níveis perigosíssimos. 312 mg/dL. A mudança foi simples, mas transformadora. Bastou retirar a macadâmia e substituí-la por amêndoas cruas. Em apenas 8 semanas, seus triglicerídeos despencaram para 148 mg/dL e Edward voltou a caminhar seus 3 quilômetros diários sem parar. Ele descreveu a sensação como se tivesse rejuvenescido 5 anos em menos de 2 meses. A lição é clara. Macadâmia pode até parecer inofensiva, mas depois dos 60 se transforma em uma armadilha silenciosa. A saída não é radical, mas gradual. Misture macadâmias e amêndoas em partes iguais por 2 semanas e pouco a pouco vá eliminando as primeiras. As amêndoas são ricas em gorduras monoinsaturadas, muito mais fáceis de metabolizar pelo fígado envelhecido e ainda ajudam a reduzir o colesterol. Em outras palavras, um verdadeiro escudo contra o envelhecimento precoce. A perigosa número 3, castanha do Pará. Por décadas, essa noz brasileira foi exaltada como um superalimento. Seu alto teor de selênio lhe deu fama de anti-envelhecimento, fortalecedora da imunidade e até de protetora contra o câncer. Mas o que ninguém costuma dizer é que, para quem já passou dos 60, ela pode ser mais tóxica do que benéfica. O motivo é simples e assustador. Uma única castanha do Pará contém cerca de 96 microgramas de selênio, o equivalente a 175% da necessidade diária. Bastam 6 castanhas para ultrapassar 1000% do limite que o corpo realmente precisa. Nos mais jovens, o organismo até consegue lidar melhor com esse excesso. Mas no envelhecimento, quando os rins já não filtram com a mesma eficiência, o selênio se acumula até atingir níveis tóxicos. Esse quadro tem nome: selenose. E ele não chega com alarde, mas sorrateiro, disfarçado de sintomas que muitos atribuem ao tempo. Cabelos que afinam ou caem sem motivo, unhas que engrossam e apresentam manchas brancas, cansaço persistente, irritabilidade fora do comum. Quando o acúmulo avança, os efeitos se tornam ainda mais sombrios. Tremores, lapsos de memória, dificuldade de concentração, alterações de humor que lembram demência ou até Parkinson. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia acompanhou mais de 1.200 idosos consumidores regulares de castanha do Pará. Os dados revelaram um padrão inquietante. Altos níveis de selênio estavam diretamente associados ao aumento de problemas neurológicos e declínio cognitivo. A noz que parecia promessa de longevidade escondia, na verdade, um risco lento e devastador. Em apenas 18 meses, quase metade dos participantes do estudo já apresentava sinais clínicos claros de intoxicação por selênio. E, ainda pior, quase um quarto deles sofreu danos neurológicos persistentes. Os exames de imagem revelaram algo ainda mais assustador. O excesso de selênio tende a se acumular justamente no hipocampo, a região do cérebro responsável pela memória. Mas o perigo da castanha do Pará não para por aí. Existe um outro veneno oculto em cada semente: o bário. Essa substância é absorvida naturalmente do solo, e cada castanha pode conter até 4 mg. O bário interfere nos canais de potássio do coração, provocando arritmias perigosas. Para idosos que já fazem uso de medicamentos cardíacos, essa combinação pode ser simplesmente fatal. A experiência de Catherine é um alerta vivo. Aos 71 anos, essa professora aposentada de Seattle acreditou nas promessas que leu na internet. Milagre anti-envelhecimento. Passou a comer 3 castanhas do Pará por dia. Em apenas 4 meses, sua saúde desabou. Perdeu tufos de cabelo, desenvolveu tremores nas mãos e uma névoa mental tão intensa que seu médico suspeitou de Parkinson. Mas os exames de sangue revelaram a verdade. Os níveis de selênio
estavam 5 vezes acima do limite seguro. A retirada imediata da castanha e um protocolo de suporte com vitamina C e zinco mudaram sua história. Foram necessários 6 meses para os tremores desaparecerem, o cabelo voltar a crescer e a clareza mental ser restaurada. Hoje, Catherine obtém seu selênio de fontes seguras, ovos, frango e pequenas porções de sementes de girassol, e descreve a sensação como ter reencontrado a si mesma. A troca é simples e poderosa. Um quarto de xícara de sementes de girassol fornece 37% da dose diária de selênio, em equilíbrio perfeito, sem risco de intoxicação. Além disso, entrega vitamina E, magnésio e gorduras boas que o corpo metaboliza sem sobrecarga. A conclusão é inegociável. Castanha do Pará pode soar como superalimento, mas depois dos 60 é mais armadilha nutricional do que milagre. Abandone-a, proteja sua memória e abrace alternativas seguras. A perigosa número 2, o amendoim. Aqui a ilusão é ainda maior. O amendoim está em toda parte. Barato, acessível, vendido como lanche saudável para o coração. Mas há uma verdade que muitos desconhecem. Amendoim nem sequer é uma noz. Ele pertence à família das leguminosas. E dentro dessa pequena semente comum esconde-se um dos venenos mais letais, já estudados pela ciência. O inimigo se chama aflatoxina, uma toxina produzida por fungos que proliferam nos amendoins durante o armazenamento. A Organização Mundial da Saúde a classificou como carcinógeno do grupo 1, o mesmo nível do cigarro e do amianto. Isso significa ligação direta com o câncer. As autoridades até definem limites considerados seguros, mas a verdade é que não existe dose segura quando o corpo já perdeu parte da capacidade de defesa e, após os 60 anos, o fígado já funciona com 30% a menos do seu poder de desintoxicação. Ao invés de eliminar toxinas, ele começa a acumulá-las. Cada punhado de amendoins, cada colherada de pasta de amendoim, se transforma em um peso tóxico que o organismo não consegue mais carregar. E como se não bastasse, o amendoim traz outro problema grave: uma carga altíssima de ácidos graxos ômega 6. Em apenas 28 gramas, são 4.400 mg, um desequilíbrio explosivo para o corpo envelhecido. A proporção saudável entre ômega 6 e ômega 3 deveria ser de, no máximo, 4:1. Mas o amendoim leva essa conta para um nível absurdo, quase 5.000:1. É como jogar gasolina em uma fogueira já acesa. O resultado é uma inflamação generalizada, que piora a artrite, endurece as artérias e acelera o declínio da memória. A ciência confirma esse perigo. Pesquisadores da Cleveland Clinic descobriram que idosos que consumiam amendoim 3 ou mais vezes por semana apresentavam 58% mais marcadores inflamatórios, incluindo proteína C reativa e interleucina 6. Outro levantamento da área de gastroenterologia revelou que 73% dos adultos acima de 65 anos sofriam de desconfortos digestivos, gases, inchaço e má absorção de nutrientes logo após comer amendoins. O motivo é simples. Estômagos envelhecidos produzem menos ácido e as proteínas do amendoim se tornam cada vez mais difíceis de digerir. E há ainda um detalhe traiçoeiro. Mesmo quem passou a vida inteira comendo amendoim sem problemas, pode, de repente, desenvolver sensibilidade tardia depois dos 60. Diferente das alergias clássicas, ela não se manifesta com coceira ou inchaço imediato, mas sim com dores crônicas nas articulações, cansaço constante e névoa mental. Sintomas que muitos confundem com sinais normais da idade. A história de Beatrice escancara esse risco. Aos 70 anos, essa bancária aposentada de Dallas mantinha o hábito de comer pão com manteiga de amendoim todas as manhãs, há mais de 4 décadas. Com o tempo surgiram dores intensas de artrite, uma fadiga esmagadora e lapsos mentais cada vez mais frequentes. Consultou 3 médicos, mas nenhum deu respostas concretas, até que exames detalhados revelaram a verdade. Níveis de aflatoxina 5 vezes acima do normal e enzimas hepáticas alarmantemente elevadas. A mudança foi radical, cortou o amendoim da dieta
e fortaleceu o fígado com estratégias naturais de desintoxicação, incluindo silimarina e NAC. Em apenas 10 semanas, a transformação foi impressionante. As dores nas articulações reduziram em 80%, a energia voltou e a mente se tornou novamente afiada. Hoje, Beatrice se delicia com manteiga de amêndoas e costuma dizer em seu clube de leitura: "O amendoim quase me roubou os anos da minha aposentadoria." A substituição é simples e segura. Troque o amendoim por sementes de abóbora ou de girassol. Ambas oferecem crocância, proteínas e nutrientes sem o veneno da aflatoxina e sem a sobrecarga inflamatória. E para os amantes da pasta cremosa, a manteiga de amêndoas ou o tahine são opções muito mais inteligentes. A mensagem é clara. Depois dos 60, o amendoim é um sabotador silencioso. Elimina a saúde pouco a pouco, disfarçado de inocente. E agora chegamos à pior de todas. A número 1 na lista negra, a castanha de caju. À primeira vista parece inofensiva naquele pacote brilhante da prateleira, mas a verdade é outra. Para quem já passou dos 60, a castanha de caju pode se transformar em uma bomba silenciosa contra rins, articulações, glicemia e até o cérebro. O primeiro sinal de perigo está nos oxalatos. Cada porção de 28 gramas carrega cerca de 49 miligramas dessa substância. Os oxalatos se ligam ao cálcio e formam pedras nos rins. E o risco é ainda maior porque, com o envelhecimento, a função renal cai cerca de 1% ao ano depois dos 40. Ao chegar aos 60 ou 70, os rins já lutam para filtrar essas toxinas. O resultado? A castanha de caju vira uma verdadeira fábrica de cálculos renais. E os problemas não param por aí. Dentro dessa noz, esconde-se também o urushiol, o mesmo composto tóxico encontrado na era venenosa. É verdade que a indústria remove a maior parte do urushiol durante o processamento da castanha de caju, mas pequenas quantidades permanecem. Para corpos jovens, esse resíduo muitas vezes passa despercebido. Já para sistemas imunológicos envelhecidos, o efeito é devastador. O organismo reage de forma exagerada, disparando um processo inflamatório em cadeia. Não se trata apenas de articulações inchadas. Essa inflamação silenciosa acelera a artrite, abre caminho para doenças cardíacas e empurra a mente para o declínio cognitivo. E como se não bastasse, existe o problema do açúcar escondido. Cada porção de 28 gramas de castanhas de caju contém 9 gramas de carboidratos, um número surpreendente para um alimento vendido como low carb. Para os quase 50% de idosos que convivem com diabetes ou pré-diabetes, isso significa picos perigosos de glicose no sangue, seguidos de quedas bruscas que drenam toda a energia. Mas talvez o risco mais negligenciado esteja no ácido fítico, um antinutriente presente em altas concentrações no caju. Ele se liga a minerais vitais como ferro, zinco e magnésio, nutrientes que os idosos mais precisam para preservar a força muscular, a saúde dos ossos e a clareza mental. Consumir cajus regularmente é como abrir mão silenciosamente dessas defesas essenciais. O corpo fica mais frágil, mais suscetível a fraturas, a fadiga constante e até a lapsos de memória. E há ainda o fator processamento. A maioria das castanhas de caju disponíveis no mercado passa por torrefação em óleos repletos de gorduras trans ou recebe conservantes químicos para prolongar a validade. Substâncias que se acumulam em organismos envelhecidos e se transformam em gatilhos para o estresse oxidativo e inflamações profundas, a raiz da maioria das doenças crônicas depois dos 60. A ciência confirma esses riscos. Um estudo da Harvard Medical School, com quase 9 mil idosos, constatou que aqueles que consumiam castanhas de caju 3 vezes ou mais por semana tinham 67% mais risco de desenvolver pedras nos rins graves o suficiente para exigir internação hospitalar. Outra pesquisa ligou alimentos ricos em oxalato, como o caju, a níveis muito mais altos de proteína C reativa, um dos marcadores mais confiáveis de risco cardiovascular. As alternativas são claras e seguras. Nozes para proteger o cérebro, amêndoas para blindar o coração, pecãs para combater os radicais livres. Todas oferecem benefícios reais para quem envelhece.
sem os perigos escondidos no caju. A verdade é direta. As castanhas de caju são vendidas como um lanche cremoso e amigo do coração. Mas depois dos 60, estão longe de ser seguras. Pedras nos rins, picos de glicose, esgotamento de minerais, cada punhado representa um ataque silencioso à saúde. Deixe o caju para trás. Seu corpo e sua mente agradecerão. E agora, vem a virada. Saímos do território dos perigos ocultos, macadâmia, castanha do Pará, amendoim e caju, para entrar no campo da cura, porque nem todas as nozes são vilãs. Pelo contrário, algumas estão entre os superalimentos mais poderosos para quem deseja envelhecer com saúde. Repletas de antioxidantes, gorduras protetoras para o cérebro e minerais que desafiam o tempo, essas nozes podem reduzir a inflamação, afiar a memória, fortalecer o coração e até melhorar o sono. Ao contrário das 4 vilãs que destroem silenciosamente a saúde, as 4 nozes benéficas trabalham em harmonia com o corpo que envelhece. Elas não lutam contra você, mas a seu favor. Estudos recentes e histórias reais de pacientes mostram que consumir as nozes certas diariamente pode não apenas acrescentar anos à sua vida, mas, mais importante, acrescentar vida aos seus anos. É hora de mudar o foco. Em vez de temer o que evitar, vamos celebrar o que abraçar. E a lista começa agora, com as 4 joias da longevidade. A poderosa número 4, a noz pecan. Muitos ainda a associam apenas a tortas festivas ou sobremesas de fim de ano. Mas para quem passou dos 60, a pecan é um dos remédios naturais mais potentes já criados pela natureza. Esquecida ao lado das badaladas amêndoas e nozes, ela guarda um perfil nutricional único, capaz de atacar de frente os maiores inimigos do envelhecimento: estresse oxidativo, declínio cognitivo, instabilidade glicêmica e inflamações crônicas. Pouca gente sabe, mas a pecan tem a maior capacidade antioxidante entre todas as nozes. No Índice Internacional ORAC, que mede o poder de neutralizar radicais livres, ela atinge impressionantes 17.940 pontos a cada 100 gramas, superando até mirtilos, cranberries e o tão exaltado chocolate amargo. Depois dos 60, quando o corpo gera mais radicais livres e as defesas naturais se enfraquecem, os antioxidantes deixam de ser opcionais, tornam-se essenciais. O cérebro é um dos grandes beneficiados. Estudos mostram que ele encolhe cerca de 5% a cada década após os 40 anos, razão pela qual a memória falha, o raciocínio fica mais lento e a névoa mental se torna comum na terceira idade. As pecãs oferecem uma combinação de ácido oleico, a mesma gordura protetora encontrada no azeite de oliva, e polifenóis exclusivos que blindam as células cerebrais contra danos oxidativos. Uma pesquisa da Universidade de Loma Linda acompanhou 3.789 idosos por 7 anos. O resultado foi extraordinário. Aqueles que consumiam pecãs pelo menos 5 vezes por semana apresentaram 43% menos declínio cognitivo em testes de memória. E as imagens cerebrais revelaram algo ainda mais notável. Os consumidores de pecan preservaram maior volume de massa cinzenta em regiões críticas para a memória. Em outras palavras, mantiveram o cérebro jovem por mais tempo. Mas os benefícios não param aí. A pecan também é aliada no controle da glicemia, um desafio cada vez maior depois dos 60. Apesar de conter açúcares naturais, seu índice glicêmico é de apenas 10, praticamente neutro. Isso significa que não provoca picos de açúcar no sangue, sendo uma escolha segura até para quem tem pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Eles são pequenos, discretos, mas carregam uma força anti-envelhecimento impressionante. Para quem já passou dos 60, esses verdadeiros tesouros verdes atacam de frente alguns dos maiores inimigos da velhice: perda de visão, enfraquecimento muscular, endurecimento das artérias e problemas digestivos. Comecemos pelos olhos. O pistache é a noz mais rica em luteína e zeaxantina, 2 carotenoides que funcionam como um óculos de sol natural. Eles filtram a perigosa luz azul e protegem contra a degeneração macular relacionada à idade, a principal causa de cegueira em idosos. Como a produção natural dessas substâncias cai com o passar dos anos,
Os pistaches devolvem ao corpo aquilo que ele mais precisa para manter a visão nítida e protegida. Mas o benefício não para na visão. Cada porção de 28 gramas entrega 6 gramas de proteína vegetal completa, com todos os aminoácidos essenciais. Esse detalhe é crucial, porque depois dos 60, o corpo perde entre 3% e 8% da massa muscular a cada década. Diferente das proteínas animais, que podem sobrecarregar os rins já fragilizados, a proteína do pistache é leve, altamente digestível e amiga do sistema renal. É o combustível ideal para preservar músculos sem sacrificar os órgãos. E vem aí a parte mais fascinante. Um estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia mostrou que idosos que consumiram 42 gramas de pistache por dia durante apenas 4 semanas tiveram 30% de melhora na flexibilidade arterial e quedas significativas na pressão sanguínea. O segredo? Uma combinação única de arginina, que estimula o óxido nítrico e relaxa os vasos, fitoesteróis e antioxidantes. Em termos simples, pistaches rejuvenescem as artérias, mantendo-as jovens, elásticas e livres. Outro benefício esquecido é o intestino. Cerca de 40% dos adultos acima dos 65 anos sofrem com constipação, o que rouba energia, derruba o humor e até aumenta o risco cardíaco. Os pistaches, com seus 3 gramas de fibras por porção, oferecem uma dupla ação: fibras solúveis, que alimentam as boas bactérias do intestino, e fibras insolúveis que mantêm o trânsito intestinal em movimento. Resultado: digestão equilibrada e corpo mais leve. E quanto ao medo de engordar, o pistache é a solução. Com apenas 159 calorias por porção, é a noz menos calórica de todas. E existe ainda o efeito psicológico. O simples ato de descascar reduz a velocidade da ingestão. Estudos mostram que pessoas consomem 41% menos calorias quando comem pistaches com casca, em comparação aos já descascados. É controle de porção natural, sem sensação de privação. O caso de Ana ilustra esse poder. Enfermeira aposentada de 74 anos de Denver via sua independência se esvair diante do avanço da degeneração macular. O médico foi direto: prepare-se para a cegueira. Desesperada, Ana começou a consumir 42 gramas de pistache por dia, motivada pelo teor de luteína e zeaxantina. 6 meses depois, o impossível aconteceu. Sua degeneração parou de progredir e sua visão melhorou em uma linha na tabela oftalmológica. Como bônus, sua pressão arterial despencou de 145/90 para 128/78, permitindo até a redução da medicação. Os pistaches provaram ser muito mais do que um lanche. São um remédio natural para olhos, coração, músculos e intestino. A poderosa número 2, as nozes. Muitas vezes chamadas de alimento para o cérebro, as nozes são, de fato, um dos mais impressionantes escudos contra o envelhecimento mental e físico. Os pistaches são, sem dúvida, uma noz da longevidade. Protegem os olhos, preservam a musculatura, reduzem a pressão arterial e equilibram a digestão. Tudo isso com sabor e prazer. Para quem passou dos 60, é um aliado incansável da independência e da vitalidade. A poderosa número 2, a amêndoa. Mais do que um lanche popular, a amêndoa é um dos alimentos mais rejuvenescedores que se pode consumir após os 60. Pequena, versátil e deliciosa, ela enfrenta de uma só vez alguns dos maiores vilões do envelhecimento: declínio mental, doenças do coração, noites mal dormidas e até desequilíbrios digestivos. Comecemos pelo cérebro. As amêndoas são riquíssimas em uma forma especial de vitamina E, chamada alfa-tocoferol. Esse antioxidante atua diretamente dentro das células nervosas, protegendo-as do estresse oxidativo, um dos motores mais implacáveis da perda de memória na velhice. Estudos mostram que idosos que consomem amêndoas regularmente têm desempenho superior em testes de memória e atenção. O motivo é claro: essa forma de vitamina E fortalece as conexões neurais e retarda o encolhimento cerebral ligado à idade. Mas o brilho das amêndoas não para aí. Elas são também uma fonte poderosa de magnésio. Cada porção de 28 gramas entrega cerca de 80 miligramas.
o que equivale a 20% da necessidade diária. E esse detalhe é crucial. Cerca de 70% dos adultos acima de 60 apresentam deficiência desse mineral, que está diretamente ligada a cãibras, noites agitadas, arritmias e até crises de ansiedade. Diferente de suplementos artificiais, o magnésio das amêndoas é altamente biodisponível, ou seja, absorvido e utilizado com muito mais eficiência, graças à sinergia com outros nutrientes naturais. No coração, o impacto das amêndoas é igualmente impressionante. Um estudo da Universidade de Stanford acompanhou quase 4.900 idosos e constatou que o consumo diário reduziu em 45% o risco cardiovascular, praticamente cortar a ameaça pela metade, apenas adicionando um punhado diário de amêndoas. A explicação é clara. Elas reduzem o LDL, o colesterol ruim, enquanto elevam o HDL, o colesterol protetor. Em apenas 12 semanas, aqueles que consumiram 42 gramas por dia viram o LDL cair 31 pontos, enquanto o HDL subiu 8 pontos, e os benefícios continuam. As amêndoas também são um alimento amigo do intestino. Elas são muito mais que alimento. São uma prescrição natural para fortalecer a memória, acalmar os nervos, regular o coração e devolver noites de sono profundo. Para quem passou dos 60, deveriam estar sempre na despensa e na rotina diária. E agora chegamos a número 1, a rainha das nozes, a noz, walnut. Se existe uma que merece ser chamada de superalimento dos idosos, é ela. O próprio formato, semelhante ao cérebro humano, parece simbólico, mas vai muito além da aparência. Os compostos presentes na noz atuam diretamente na proteção e reconstrução da mente envelhecida, ao mesmo tempo em que fortalecem o coração, prolongam a longevidade e até restauram a qualidade do sono. O que diferencia as nozes é o seu teor único de ômega 3 vegetal. São as únicas nozes com níveis significativos de ácido alfa-linolênico, ALA. Apenas 28 gramas entregam 2,5 dessa gordura protetora. Para idosos isso é vital. Com o passar do tempo, a inflamação crônica se torna a raiz das doenças cardíacas, da artrite e do declínio cognitivo. O ALA combate essa inflamação, reduzindo a proteína C reativa e bloqueando o acúmulo de placas nas artérias. Mas o maior impacto acontece no cérebro. Os ômega 3 das nozes, junto com vitamina E, folato e melatonina, criam uma verdadeira barreira neuroprotetora. Pesquisadores da UCLA descobriram que idosos que consumiam nozes diariamente apresentavam padrões de ondas cerebrais semelhantes aos de pessoas 10 anos mais jovens. E os dados mais impressionantes vêm de um estudo com 6.467 idosos, publicado no Journal of Alzheimer's Disease. Durante 9 anos, aqueles que comeram nozes ao menos 5 vezes por semana tiveram 68% menos risco de desenvolver Alzheimer. Exames de autópsia revelaram menos placas amiloides e emaranhados, marcas típicas da demência, nos cérebros dos consumidores de nozes. No coração, os efeitos são igualmente poderosos. O famoso estudo PREDIMED, com mais de 7.400 idosos, mostrou que adicionar nozes à dieta reduziu o risco de infarto em 49% e de AVC em 46% em apenas 5 anos. Um simples punhado de nozes quase cortou pela metade o risco de eventos fatais. E não podemos esquecer do sono. Depois dos 60, a produção de melatonina cai até 90% e a insônia se torna a companheira de muitos. As nozes são a única noz com quantidades mensuráveis de melatonina natural, além de triptofano e magnésio, formando uma combinação que induz ao sono restaurador. Comer nozes à noite pode literalmente resetar o ciclo do sono, devolvendo noites profundas e reparadoras. O caso de Eleanor prova esse poder. Professora aposentada de 78 anos, começou a dar sinais de demência precoce. Esquecia palavras, se perdia em contas simples. A família já cogitava internação em uma casa de repouso. Iniciamos um protocolo com 56 gen de nozes por dia, divididas entre manhã e noite. Em apenas 6 meses, seus testes cognitivos melhoraram 34%. Os exames de imagem mostraram aumento da atividade no hipocampo e no córtex frontal. O mais impressionante, ela recuperou a independência,
Voltou a administrar suas finanças e até escrever poesia. 3 anos depois, continua vivendo sozinha, lúcida e criativa, atribuindo às nozes a salvação de sua mente. A porção diária ideal de nozes varia entre 28 e 56 gramas, o equivalente a 14 a 28 metades. O momento mais poderoso para consumi-las é à noite, ajudando a regular o sono e restaurar o corpo. Sempre escolha a versão crua, sem sal e de preferência orgânica, para evitar resíduos de agrotóxicos. E atenção, os óleos delicados das nozes oxidam facilmente. Guarde-as sempre na geladeira ou até no congelador para preservar sua potência. As nozes não são apenas alimento. São um investimento diário na memória, no coração e na independência. Para quem passou dos 60, não se trata de opção, trata-se de necessidade vital. E aqui está a grande verdade. As nozes que você escolhe todos os dias podem ser tanto a sua ruína silenciosa quanto a sua salvação. Ao longo desta jornada, desmascaramos as 4 piores, aquelas que inflamam o corpo, sobrecarregam o fígado, atacam os rins e corroem a mente. Mas também revelamos as 4 melhores, as que a ciência já comprovou como protetoras do coração, afiadoras da memória, fortalecedoras dos músculos e até restauradoras do sono. A diferença entre a doença e a vitalidade depois dos 60 não está em pílulas caras, nem em falsas promessas milagrosas. Está em escolhas simples. Trocar o caju pela noz, a macadâmia pela amêndoa, o amendoim pelo pistache, a castanha do Pará pela pecã. Pequenos gestos que, repetidos diariamente, se transformam em impacto gigantesco. Pense nisso. Um simples punhado da noz certa pode reduzir o risco de derrame, proteger sua memória, aliviar dores nas articulações e prolongar sua independência. Envelhecer não precisa significar declínio. Pode significar força, clareza e vitalidade. Elimine as 4 perigosas, abrace as 4 curativas e permita que cada mordida adicione não apenas anos à sua vida, mas também vida aos seus anos.